Olá pessoal, paz do Senhor Jesus a todos, que tem nos acompanhado através das redes sociais, através dos vídeos e também você que tem vindo pessoalmente aqui na igreja. Ontem mesmo eu fiquei maravilhado, que bênção de Deus. Nós tivemos uma grande quantidade de pessoas aqui na nossa igreja, graças a Deus. O Senhor tem tocado em corações, tem tocado em vidas e tem acontecido um mover espiritual muito grande e o reino de Deus, o reino de Deus tem ganhado com isso, para a glória de Deus. Então, e desde já eu já quero convidar você que está afastado, você que está desviado, você que de repente congregava, pertencia ali a algum ministério e você exercia o seu ministério com excelência, estava ali trabalhando na obra de Deus, na obra do Senhor, mas de repente aconteceu alguma coisa, como aconteceu várias coisas com o pastor Rodrigo Santos. O pastor Rodrigo Santos já foi traído, já foi apunhalado pelas costas, eu já confiei em pastores, já deixei assim minha total confiança na mão de pastores, e esses pastores, meu Deus do céu, se eu não tivesse Deus na minha vida, eu teria morrido na fé, eu teria naufragado na fé, mas graças a Deus que a nossa fé, a nossa confiança não está em homens, mas a nossa fé, a nossa confiança, ela está em Deus, no Senhor Jesus. Assim deve ser a sua vida também, não é verdade? Você deve confiar em Deus, mas de tudo isso que eu passei, de todas as traições, de todas as apunhaladas pelas costas, daquelas pessoas que eu as perdoo, eu libero perdão para todas elas. Sempre nas minhas orações eu tenho falado: Senhor, abençoa os meus inimigos, Senhor, abençoa aqueles que querem o mal da gente, Porque só da gente estar fazendo um vídeo como esse, você sabia que muitas pessoas ficam incomodadas, ficam praticamente endemoniadas, Praticamente o diabo se apodera delas. É uma raiva, é uma ira, e a gente sabe que nada disso provém do Espírito Santo, não é verdade? Porque a pessoa que ele carrega uma mágoa, uma ira no seu coração, ele precisa de libertação. E se você, meu amigo, minha amiga, já foi traído, já foi apunhalado pelas costas, não se sinta, ai meu Deus, nunca mais eu vou me levantar, nunca mais. Não, continue, avante, firme, forte no propósito que Deus deu para você. Em nome do Senhor Jesus, não olhe nem para a esquerda nem para a direita e principalmente não murmure, que é o tema da mensagem de hoje, que eu quero trazer aqui uma mensagem para todos vocês a respeito dos filhos de os hebreus, Os hebreus, quando eles foram ali libertos do Egito e estão caminhando para a terra prometida sob a direção de Deus e também ali na direção de Moisés, Moisés sendo instruindo, sendo um canal de bênção, Moisés ali liderando os hebreus, que ali tinham acabado de sair de 400 anos de escravidão. 400 anos de escravidão. Eles tinham acabado de sair do Egito, estavam caminhando no deserto, só que em determinado momento, eles olham para trás, Eles olharam para trás e eles viram o quê? Viram ali uma grande comitiva, era Faraó com o seu exército, vindo novamente atrás deles para os pegar e os levarem novamente para o Egito. Com toda certeza, eles sabiam que quando o faraó se aproximasse deles, haveria consequências sobre aquilo, mesmo que Faraó tivesse liberado, não é verdade? Faraó, depois das 10 pragas, ele liberou
ali ele liberou a saída dos filhos dos hebreus do Egito. Só que quando naquele momento em que o Moisés estava ali, olha lá, a menininha aqui. Naquele momento em que o Moisés estava liderando aquele povo ali, eles temiam por quê? Porque sabiam que haveria consequências. E eles começaram a clamar. Eu quero ler o texto sagrado aqui para todos vocês, que diz assim, olha, Êxodo capítulo de número 14, se você quiser acompanhar, Êxodo capítulo de número 14, diz assim, a palavra de Deus, ó. E disseram, Êxodo capítulo 14, versículo de número 11, e disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Versículo 12, né? De Êxodo, capítulo 14, versículo 12. Não é esta a palavra que te temos falado lá no Egito, dizendo, deixa-nos que servimos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Veja que coisa terrível, né? No momento em que eles se depararam com essa situação, não é verdade? Com essa situação que eles viram, né? Eles olharam para trás e viram ali o faraó vindo, eles começaram até mesmo a murmurar e a falar com Moisés. Não tinha sepulcro lá no Egito para que a gente agora a gente vai morrer aqui nesse deserto e vamos ficar aqui nesse deserto? Ou seja, e eles vão mais além, né? Você vê que eles falam para Moisés, nós não falamos para você que nós queríamos ficar no Egito? Olha só para você ver. A mentalidade de uma pessoa escravizada. Como é difícil. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É muito difícil. Não é fácil você fazer a libertação de uma pessoa escravizada pelo inferno, pelo mal. A pessoa, ele entra numa cápsula, ele entra numa bolha. A pessoa escravizada, ele não entende que ele está sendo escravizado. Parece que ele olha para isso, mas ele não compreende. Olha os hebreus. Os hebreus chegaram a falar para Moisés que não queriam sair de lá. Não todos, né? Não todos, mas uma grande maioria deles queriam permanecer no Egito, sendo escravos, pois ali já era a quarta geração deles, né? Os primeiros que foram para lá morreram, a descendência da frente também morreu, então já era a quarta, 400 anos, até mesmo mais do que 4 gerações já tinham nascido, né? Ali sob a escravidão do Egito. Então a mentalidade deles era de escravo. No momento em que eles tiveram a oportunidade de serem libertos, eles não estavam compreendendo isso. Por isso a palavra de Deus diz que eles falaram para Moisés essa palavra. Eles, aqui está escrito aqui, eu vou ler de novo para vocês verem aqui, ó, olha aqui, ó. Êxodo capítulo 14 e versículo 12, ó. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, veja só, no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Ou seja, eles tinham o desejo, e repito, não a maioria, graças a Deus, de permanecerem servindo no Egito. Então, por isso que hoje quando a gente marca um culto, né, a gente tem, na realidade, culto de libertação, e a gente tem orações, ontem mesmo a gente fez orações aqui de libertação muito forte, expulsamos todo o mal e declaramos bênção e vitória. 3 coisas, né, eu declarei, saúde, paz e prosperidade. Na oração que eu fiz, né, de libertação, depois que expulsamos todo o mal, a gente declarou, né, fez uma declaração profética sobre esses 3 itens, ó, saúde, paz e prosperidade, sobre a vida de todos que estavam aqui. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas que não entendem isso. Elas não entendem que elas precisam de uma libertação. E o mal vai se aproveitar disso. O mal vai se aproveitar disso. Então, você que está nessa mesma situação, sendo um escravo, escravo dos vícios, das drogas, da prostituição, escravo até mesmo dos jogos online, que hoje em dia os jogos online, né, tem aí
feito um estrago na vida das pessoas. Eu tenho orado por pessoas que estão viciadas nisso, né? E eu oro a Deus que eles sejam libertos completamente. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está no processo, veja que da saída do Egito até entrar na Terra Prometida, houve o quê? Houve um processo para tudo isso. Então, este processo é dolorido, esse processo é um processo árduo, que exige sacrifícios. Então, se você deseja, almeja a sua libertação, Deus está pronto para te libertar. Se você é uma pessoa que deseja a sua libertação, Deus está pronto exatamente para te libertar, para a glória de Deus. E nós, como igreja, o pastor Rodrigo Santos, né, nós estamos aqui também lhe ajudando, lhe auxiliando através da palavra de Deus para que você venha conquistar a sua libertação. Foi uma luta, né? Foi uma luta Moisés com aquele povo, mas graças a Deus sempre existem aquelas pessoas que estão dispostas, né, a receber a libertação. Josué, Caleb. Então nós temos dentro da palavra de Deus pessoas dispostas, né, que se entregam realmente àquilo. Então, se você deseja de todo o seu coração a libertação, que não é fácil, você deve assim o fazê-la com todas as suas forças. Você deve fazê-la com todas as suas forças, em nome do Senhor Jesus. E esta é a minha oração, que você seja liberto, liberta, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Então que o Espírito Santo de Deus te ilumine, te guie, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma oração por você. Se você quiser pegar o seu copo com água, aqui do meu lado tem um copo com água aqui, que eu sempre deixo aqui, ó, copinho com água. Se você quiser pegar o seu copo com água, nós estaremos fazendo uma oração a Deus. E nesta oração que nós vamos fazer a Deus, nós vamos pedir para Deus que Ele venha ajudar, né, ajudar você no seu processo de libertação, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? O Espírito Santo, ele vai te ajudar nesse processo, e você, em nome do Senhor Jesus, vai ficar liberto, liberto, para a glória de Deus, tá bom? Se você não pegou o seu copinho de água, dá pause aqui no vídeo, vai lá, pega o seu copinho de água e volta novamente, em nome do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Vamos orar a Deus. Você que tem o seu pedido de oração, você que tem problema na justiça, você que vai pedir a Deus uma libertação, em nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos ter fé e acreditar. Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e eu quero orar em favor de todos, meu Pai, que estão agora recebendo esse conteúdo, ouvindo essa mensagem, meu Deus. E assim como aquele povo quando estava no Egito, meu Deus, estava sendo escravo, mas o Senhor usou Moisés, aleluia, para libertá-los. Mas durante, meu Pai, o percurso, a travessia, eles começaram a murmurar, meu Pai. E foi uma luta travada. Senhor, em nome de Jesus, quem sabe essa pessoa está passando por uma luta travada, meu Deus. Então, em nome de Jesus, tira essa dúvida do coração, da mente, da alma dessa pessoa. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Consagra essa água, Pai, que essa água seja transformada agora em um santo e poderoso remédio. E quando essa pessoa beber dessa água, ele venha ser curado, liberto, abençoado, para a glória de Deus. E quem crê, quem acredita, diga amém, diga graças a Deus. Beba da sua água. Muito bom, né? Graças a Deus. Que o Espírito de Deus abençoe poderosamente a sua vida, tá bom? Eu quero convidar você a me procurar em todas as redes sociais. Você me encontra digitando Rodrigo Santos JC, tá bom? As iniciais de Jesus Cristo, tá bom? Você digita lá Rodrigo Santos JC e você me encontra em todas as redes sociais, tá bom? Que o Espírito de Deus lhe abençoe muito. Ó, um beijo no coração de todos vocês e eu quero convidar você para estar conosco aqui na Igreja Evangélica Pentecostal, a Porta da Salvação. Nós estamos aqui na cidade de Porto Ferreira e nós temos culto aqui toda quinta, sábados e domingos. E todos os nossos cultos começam às 7 horas da noite. O endereço é Rua Luiz Pinto Bernardo, número 35, tá bom? Jardim Centenário 2. Fica ao lado do material de construção do Jardim Centenário, tá bom? Você é o nosso convidado
mais do que especial para estar conosco. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Que o Espírito Santo ilumine, te guie, te direcione em nome de Jesus. Deus abençoe.